As duas únicas vezes que ela precisou ir para o hospital foi quando ela nasceu e quando ela faleceu. E eu saí da minha casa muito tranquila, porque eu fui levar a minha filha mais velha na escola e deixei a minha filha mais nova com a babá. E ela estava sentada no cadeirão, almoçando. E aí ela era bem apegada a mim. E eu lembro que eu falei, não vou dar um beijo porque ela vai grudar em mim. Eu tô bem no horário de almoço e vou levar ela para a escola e vou voltar. E aí quando eu voltei na volta, isso coisa de 20 minutos, assim, pra ir e voltar. Meu marido já me ligou pedindo pra eu ir logo. Eu falei, tô voltando, né? Tá tudo bem, eu tô indo. E aí eu percebi, né, na voz dele e tudo, e aí ele falou, né, assim. Vem que aconteceu um acidente. Então, acidente, ok, né? Eu imaginei que pudesse ter sido, sei lá, a babá caiu, alguma coisa assim, mas jamais, né, que fosse algo nesse sentido. Existia uma banheira que foi aqueles ofurôs, né, que deu banho na minha filha mais velha, provavelmente a minha bebê foi brincar e ela caiu de cabeça. E nesse momento ela não voltou, né? Ela não teve força porque ela tinha um aninho só. Então ela não conseguiu voltar. Isso ninguém me contou, isso é o que eu imagino e é o que eu acredito. E que, né, teve inquérito, investigações, né? Porque também sou muito, às vezes, julgada pelo fato de não ir atrás, mas eu acredito que naquele momento existiu uma dor muito grande para mim ali, né? Quando eu cheguei, minha filha estava sendo reanimada, né? Tava sendo socorrida no meu apartamento. Naquela cena toda, eu olhei para a babá e eu não tive raiva. Eu não sentia raiva. Eu não sentia raiva, eu não sentia vontade de perguntar, eu não sentia nada. Naquele momento eu tinha certeza que era Deus que estava ali, que existia algo a mais. Porque a primeira coisa que você, quando acontece alguma coisa que você fez, o que você fez, né? Exato. Não, já tinha aqui a próxima pergunta Porque essa. assim, é espontâneo nosso, né? Por exemplo, se eu, né, eu tenho hoje um outro bebê e às vezes a minha filha, ele escorrega e fala, filho, o que você fez? O que Aham. aconteceu? E naquele momento eu não senti esse desejo. Mas você, naquele momento, você sentiu que algo que não ia, que ela não ia voltar ou você ainda tinha esperança? Não, Tipo, porque para você não questionar a moça, então, a eu não, babá. eu, na verdade, naquele momento, eu sentia que estava acontecendo alguma coisa que eu não sabia dar nome. Tá bom. Eu sentia que era alguma coisa muito espiritual que estava acontecendo ali, porque eu olhava para todas as pessoas ao meu redor e ninguém, assim, todo mundo queria de uma certa forma me acolher. O meu marido andava de um lado para o outro, assim, de falava tudo deu errado, tudo deu errado. E aí eu lembro que eu olhava aquilo tudo, eu senti uma falta de ar, eu tirei a Aham. camiseta, eu tava com um top por baixo assim, e já vieram pessoas me ajudando, né, para poder, mas eu senti aquela falta de ar, de tentar entender, assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, mas a sensação que eu tinha é que eu tinha visto a cena, assim, dela se afogando, tanto é que ninguém falou o que tinha acontecido, só falou ela se afogou, eu já fui no banheiro, chutei a banheira, Aham. e eu fui pra sacada e a babá tava lá e eu olhei pra ela e eu vi a aflição dela, sabe? Nossa, Assim, gente. ela tava muito aflita. Mas no meu íntimo, eu vi ela cuidando da minha filha todos Aham. os dias. Eu sabia que ela amava minha filha também. Sim. E aí, naquele momento, eu não senti vontade de perguntar nada. Eu só queria que alguma coisa acontecesse, que trouxesse ela ali de volta. E existiu um momento que eles falaram, o coração dela voltou. E aquele momento foi bem intenso, Aham. né? E aí eu lembro disso, assim, quando eles decidiram, a gente vai ter que levá-la pro hospital. Eu estava muito na questão da organização das coisas, assim. Então eu ficava. Eu acho que eu não tinha muita noção do que estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiquei, separa a roupinha dela, separa a chupeta, separa Aham. tudo para poder levar. Sim, sim. E Tava aí, cuidando dela. Na verdade era naquele. isso. Exatamente, aquele momento de você cuidar do seu filho ali. E uma das coisas que mais me impacta é eu não ter podido pegar, né? Porque como ela tava com muitas pessoas, eu não podia pegar ela. Aham. E a sensação que a gente, como mãe, quer A pegar gente seu quer. filho Exato. e seu filho vai voltar. Sim. Então, quando eu cheguei, ela já estava com bastante acessos Aham. e estava deitada na minha cama recebendo esse atendimento, né? E ali, essa sensação que eu tive de impulso de buscar e me tiraram, né? Porque não deixaram eu pegar.
Nisso eu já fui pra banheiro, chutei a banheira, fui pra sacada, vi a babá. Eu olhava pra ela, não sentia vontade de falar nada, nada, eu E sentia ela falava nada. alguma coisa com você ou você não? Não, ela só olhou pra mim e ela orava, assim. Aham. E aí eu falava, eu só sentia. Era isso, assim, eu senti. Eu senti que estava acontecendo alguma coisa. Mas eu não tinha nome para aquilo. E o seu marido, ele estava lá porque ele estava na sua casa também ou ele estava fora? Ele tava na chegou minha primeiro? casa, tipo assim, no tempo que eu saí, ele chegou, porque ele é professor e ele tava dando aula. Então ele entrou num quarto que a gente tinha, que a gente fez de escritório, porque era Aham. pandemia, né? Sim. Então ele entrou naquele quarto, fechou e ele levou nosso cachorro junto. Que a gente até acha que o nosso cachorro, eles eram muito unidos, os dois, assim. Aham. E a gente até acha que ele pudesse ter feito alguma coisa, né? Tipo, ou latido, alguma coisa assim. Mas naquele momento ele tava no quarto. Então. E existiam algumas barreiras para que ela chegasse no banheiro, assim. E naquele dia nada teve. Assim, eu acho que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu me lembro da porta do banheiro ficar aberta, Sim. que eu me lembro que a gente tinha um portão por conta do cachorro mesmo, porque a gente trabalhava, então para não ir para lá. Então, tudo naquele dia deu acesso, Aham. né? E aí a gente pensa que afogamento é muito tempo, né, para a criança se afogar. E na verdade é muito rápido, né? Porque como eles não sabem fazer a apneia, um bebê para se afogar é muito rápido. Depois eu quis entender tudo, Sim. porque como mãe eu pensava de que eu queria ter evitado sofrimento, porque eu penso, eu sempre, né, aquelas coisas que a gente pensa é que alguma vez já deve ter passado na cabeça das pessoas, assim como mãe, que, meu Deus, se acontecer isso, nem sei. É a questão de, tipo, falar, meu, se uma morte, eu acho que a morte, se ela dormindo é a melhor, morte Aham. afogado, morte queimado, deve ser absurdo e tal. Apesar de achar que hoje em dia não existe nada disso, mas eu achava assim, eu falava, meu Deus, a minha filha sofreu, minha filha, né? Tipo assim, ela clamou pela mãe, por mais que ela Sim. não falasse, né? Mas eu busquei por conta disso. Mas naquilo tudo, eu sentia que tinha algo e que eu conseguia, no meu íntimo, ter paz. Era um absurdo, assim. Eu lembro de, de não entender o meu físico, sabe? O meu físico não entender o meu íntimo, porque o Aham. meu íntimo tinha paz. Eles faziam o caminho contrário. Exatamente, era Eu o entendo. inverso. Como às vezes eu lembro que eu perguntava assim, como que eu sinto paz diante disso? Aham. Eu não conseguia entender, eu não conseguia dar nome, eu não conseguia. Eu olhava às vezes para a babá e falava, como que eu não sinto raiva dela? Sim. Por que que eu não sinto? Porque o humano quer pedir Nossa, gente, resposta. a gente vê a todo momento tem, né, de todos os casos que a gente vê em reportagem, coisas que acontecem, todo mundo quer achar um culpado, todo mundo quer, não é? Exatamente. Quer colocar a dor sendo achar alguém para tipo justificar aquilo que tá vivendo. Eu acho que esse é o ponto. Você não quer passar pela luta simplesmente porque tem que mudar algo em você ou porque você tem que aprender algo ou porque você tem uma missão. Você não quer, tipo, o ser humano não quer isso. A gente tá sempre querendo achar um culpado pra tudo o que acontece na nossa vida. Tipo, desde as coisas muito simples Sim. até uma coisa dessa. Sinceramente, eu não consigo te entender, sabe? E olha que eu venho estudando muito, entendeu? Pra entender tudo isso que acontece comigo, todas as lutas que eu tenho que passar, tudo. Mas se eu imagino um troço desse, eu não, nem sei o que me daria, entendeu? Sim. Apesar de que, né? Talvez na hora que eu estivesse passando seria diferente, é isso. É porque é justamente isso, assim. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como que você conseguiu? Eu não sei te explicar como eu consegui, eu senti. Aham. E esse foi o meu desejo desde o começo, né? Como você perguntou, como foi na hora que você recebeu a notícia? Eu eu estava sentada na recepção na recepção Do do hospital. hospital e bem segurando tudo assim dela, né? Aham. Segurando mamadeiras, tudo dela, assim, leite e tal. E aí eu me lembro que eu ficava assim, não, tem que trazer ela de volta, tem que trazer ela de volta. Eu gritava, né? Aham. Muito assim. Meu marido tava num estado tão em choque que ele começou a correr em volta do hospital para colocar Aham. aquela coisa para fora, assim, né? E aí é naquilo tudo, quando eu vi um médico meio de longe, assim, com um jaleco
todo cheio de desenhos, eu sabia o que ele ia falar. E ali naquela hora foi bem difícil. Porque naquela hora é a certeza que você tem de que realmente você não sabe o que vai ser assim, você não sabe o que vai ser daqui os próximos 5 minutos. Só que eu sabia que era minha, aquela dor era minha, aquele processo era meu. Eu não sei como eu consegui ter lucidez naquele momento. Mas naquele momento eu fui lúcida quando chegaram todo mundo para me dar aquele suporte e tudo. Eu lembro que a primeira coisa que eles te oferecem é medicação, né? E eu falei, não, eu não quero. Eu lembro que eu falava no meu íntimo, assim. Muitas vezes eu não falava, mas eu sentia, sabe assim, existia um diálogo interno em mim. E nesse diálogo eu falava assim, o senhor me deu isso, eu vou encarar. Se é meu, eu vou sentir. Mas eu vou sentir sem nada. Eu vou sentir com tudo que eu tenho que sentir, que esse processo é só meu.